Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Isabela Ribeiro e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do portal Cursos Construir. Antes de mais nada, já vou pedir para, caso você não seja inscrito aqui no canal, faça sua inscrição, deixe seu like aqui no vídeo, que é muito importante para nós, e caso você tenha alguma dúvida durante a aula, basta deixar aqui nos comentários que nós vamos responder para vocês. Nessa videoaula eu vou ensinar para vocês como fazer a modelagem de água fria da mini casa. E antes que me perguntem, eu não vou ensinar a fazer o dimensionamento, apenas a modelagem. E vai ser uma modelagem bem simples. Por quê? Porque nós já temos um curso básico gratuito aqui no canal e também na nossa plataforma. Então, caso você tenha interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você também possa nos acompanhar pelo curso gratuito, porque lá você vai fazer todo o estudo, inclusive a documentação. Bom, eu espero que vocês aproveitem a aula de hoje, que vocês gostem. Qualquer dúvida, basta deixar aqui nos comentários e bons estudos! Bom, pessoal, começando o nosso projeto aqui no Revit, como já foi dito para vocês em alguns momentos do curso, quando a gente vai começar um novo projeto, é necessário que a gente tenha um template apropriado para esse projeto. No caso do projeto hidrossanitário, não é diferente. Para a gente começar um projeto hidro, nós precisamos de um template próprio para ele. Por que disso? Porque nele nós teremos todos os canos configurados, todas as conexões configuradas, todas as peças já configuradas. Então, é muito importante que você esteja usando um template adequado. Por isso, eu deixei para vocês lá no Dropbox, nos materiais do curso, o template de Map Hidro. Então, por favor, se você ainda não baixou, vá lá, baixe esse arquivo e deixe salvo em algum lugar seguro do seu computador. Depois que você baixou o seu arquivo, nós vamos iniciar. Para isso, nós vamos vir aqui em modelos, novo. Por quê? Porque eu vou iniciar um novo projeto. Então, aqui nós já temos alguns templates e aqui nós temos um de hidráulica. Só que eu não vou usar esse de hidráulica. Eu vou trazer o meu novo. Ah, Isabela, ele não precisa estar instalado no Revit? Ele precisa estar instalado no Revit se você sempre for usar e você quiser buscar rapidamente aqui. Do contrário, você pode vir apenas aqui, olha, em procurar e você vai até o local de origem do seu template. Lembrando que os templates sempre vão ter a extensão RTE. Então, aqui está o meu template e eu vou clicar em abrir. Quando eu clicar em abrir, vocês vão ver que o template que eu deixei para vocês, ele está na versão 2019. Então, ele vai ter que atualizar para a versão que você estiver usando. Se você estiver na versão 2019, tudo certo. Do contrário, ele vai atualizar para 20 e para 21. Então, nós vamos aguardar um momentinho essa atualização. Bom, aqui o meu template já carregou, ele levou um tempinho para isso, então é normal que o seu demore um pouquinho, tá joia? Se demorar, pode ficar tranquilo que é assim mesmo. Agora eu vou organizar aqui, olha, vou trazer a minha paleta de propriedades, segurando e arrastando aqui para o lado esquerdo, porque eu quero que ela fique aqui, porque eu gosto de trabalhar dessa forma. Lembrando, pessoal, que nessa aula eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a modelagem de água fria do projeto da mini casa. Eu não vou ensinar detalhes do template e nem detalhes de projeto hidrossanitário, combinado? Se você quiser saber melhor como funcionam os projetos e como funciona melhor o template, eu te convido a conhecer o nosso curso gratuito. Ele está aqui no YouTube e também na plataforma. Ele é bem mais completo, então se você tiver alguma dúvida, basta ir lá e assistir o curso completo, ok? Porque aqui eu vou fazer apenas realmente a modelagem. Eu não vou ensinar do zero. Então, aqui nós temos o nosso template e antes da gente começar a trabalhar com a parte de sistemas, é importante que a gente configure o Revit. Onde? Eu venho aqui, olha, em arquivo, opções
Em seguida, eu vou vir aqui em interface do usuário. Repare que aqui no meu, todas as abinhas, elas estão ativas. Por isso que eu tenho esse monte de aba aqui em cima. Mas a gente pode restringir algumas. Por exemplo, olha, estruturas, nós não vamos mais trabalhar com estruturas. Ferramenta mecânica também não, aqui é para ar-condicionado. Aqui a gente pode deixar elétrica e tubulação, porque nós vamos utilizar elétrica no futuro. E aqui eu posso tirar massa e terreno, guia de energia e análise de rota. Então, quando eu der um OK, repare que aqui em cima ficou mais enxuto. E aqui na aba de sistemas, nós temos aqui então a parte de hidráulica e tubulação e elétrica, que é exatamente o que a gente precisa. Esse template é o mesmo template que eu usei no curso de MEP hidrossanitário básico de residência popular. Então, se você já conhece o treinamento, é exatamente o mesmo template. Então, aqui, olha, pessoal, nós temos 2 níveis criados. AF nível 1 e 2, aqui para água fria. Se eu vier aqui em esgoto, eu também vou ter esgoto nível 1 e 2. Então, a gente vai trazer o nosso projeto para cá e em seguida nós vamos ajustar esses níveis. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui em inserir vínculo do Revit. Aqui, o que eu preciso trazer? Eu preciso trazer a minha mini casa. Então, eu preciso trazer o arquivo de arquitetura. Então, eu vou buscar aqui mini casa tipo loft. E qual vai ser o posicionamento? Aqui é muito importante. Nós vamos colocar automático do ponto base do projeto para o ponto base do projeto. Por quê? Porque aqui cada pessoa fez a mini casa em uma posição. Dessa forma, a gente garante que todos os projetos complementares vão ficar no mesmo lugar. Então, aqui, CC mini casa tipo loft, eu vou abrir. Então, eu vou carregar aqui, pronto. Ela já está aqui. Além dela, eu também vou trazer o vínculo do Revit de estrutura que vocês já realizaram em aulas passadas. Então, vocês vão continuar usando aquele modelo. Então, aqui, olha, automático do ponto base do projeto para o ponto base do projeto. Aqui, pessoal, ele deu esse aviso. O que quer dizer? É porque que no modelo de estrutura de vocês também está carregado o arquivo de arquitetura. Então, ele está dando que aqui os vínculos aninhados não irão aparecer, não tem problema, pode fechar. Aqui, então, nós temos arquitetura e estrutura. E por que eu trouxe estrutura? Pelo seguinte motivo, o projeto estrutural é o projeto que mais dá interferência no projeto hidrossanitário. Por quê? Porque eu preciso fazer passagem de tubulação. E normalmente a passagem de tubulação, ela é feita exatamente onde a gente tem um pilar, onde a gente tem uma viga, onde a gente tem uma fundação. Então, por isso que é fundamental que antes de você fazer um projeto hidrossanitário, você tenha o projeto estrutural em mãos, para que você já possa prever as interferências que você vai ter e dessa forma você não vai ter retrabalho na hora da compatibilização. Isso facilita muito o nosso trabalho. Então, fica aí uma dica para vocês. Bom, eu trouxe aqui então o estrutural e o arquitetônico. E o que eu vou fazer agora? Olha, eu vou pegar aqui um corte, eu vou passar um corte qualquer aqui, dessa forma. Vou abrir esse meu corte, reparem que está uma bagunça aqui em relação aos níveis. Para ajustar isso, eu vou colocar aqui na escala 1:20. Por que na escala 1:20? Porque daí assim a anotação ela fica menor, né? Na verdade o desenho aumenta, a anotação continua do mesmo tamanho e eu consigo ver melhor aqui o que está acontecendo. Então vamos lá. Aqui, olha, nós temos que o pavimento térreo está no ponto 4. Então o que eu vou fazer? Esse meu nível 1 aqui, olha, ele é o último. Eu vou clicar novamente nele e vou renomear para pave.térreo. E aqui eu vou mudar a altura dele para 0.4. Esse template, pessoal, ele já está em metros, ok? Então, vocês não precisam se preocupar quanto a isso. Aqui agora, olha o meu nível 2 aqui.
O meu nível 2, ele está no 4. Então, aqui eu não vou chamar de nível 2, aqui eu vou chamar de mezanino. Vou dar um Enter. E aqui, olha, o meu mezanino, ele tá no 3.10. Então, vou deixar aqui o meu mezanino no 3.10. Sempre seguindo os níveis da arquitetura, combinado? Porque aqui, os níveis da estrutura, eles estão 5 centímetros abaixo, porque eles estão no nível osso. E aqui, nós precisamos do nível acabado. Só que agora, nós só tínhamos o nível 1 e 2. Agora, a gente precisa criar cobertura, platibanda e reservatório. Então, vamos lá. Eu não vou criar todos eles, eu vou criar apenas cobertura, porque para mim ele já vai ser suficiente. Então, eu vou vir aqui em arquitetura, nível, vou vir aqui na ferramenta de seleção de linha, certo? E aqui, olha, um deslocamento, eu vou colocar um deslocamento de 3, porque eu não sei qual é essa altura. E encosto aqui na minha linha do nível. Então, eu vou clicar. Reparem que o nível 3, ele ficou aqui, olha, com 6 e 10. Eu preciso dele com 5.8. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é o nome, cobertura. Aqui ele está perguntando se eu quero renomear as vistas correspondentes. Eu posso dizer que sim, não tem problema. Aqui, 5.8. Pronto. Então, aqui os nossos níveis, eles já estão ajustados. Então, aqui eu posso fechar esse meu corte 1. Aqui, então, eu estou na minha planta de água fria do nível 1. E a gente precisa ver para onde foram aquelas plantas que nós fizemos do mezanino. Então, se vocês repararem aqui, olha, tem uma subdisciplina chamada hidráulica. Se você expandir aqui, você vai ver que tem planta de piso nível 3. Então, o que nós vamos fazer aqui? Olha, primeira coisa, eu vou clicar com o botão direito, duplicar vista, duplicar. Por quê? Porque uma vai ser AF mezanino, que é de água fria, e a outra vai ser ESG mezanino, que vai ser de esgoto. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos renomear. O primeiro, nós vamos renomear para AF hífen cobertura. E aqui, o de baixo, ele vai ser ESG hífen cobertura. Aqui eu não vou renomear as vistas correspondentes. Então, aqui eu vou renomear para ESG, dessa forma. Então, eu renomeei para água fria, cobertura e esgoto, cobertura. Agora, eu tenho que aplicar os modelos de vista. Então, eu seleciono aqui, olha, modelo de vista, água fria, planta de água fria. Esgoto, modelo de vista, planta de esgoto. Ok, tudo certo. Agora, a gente vai renomear também o nível 1 e nível 2. Então, eu venho aqui, olha, renomear. Nível 1 vai ser pavimento térreo. Vou copiar esse nome aqui e já vou renomear aqui no de esgoto também. Agora, eu vou selecionar aqui o nível 2, renomear mezanino. Vou selecionar aqui, olha, e vou renomear aqui o de baixo também. Então, dessa forma, pronto. Então, o de vocês precisa estar dessa forma, o navegador de projeto. Esgoto, cobertura, mezanino e pavimento térreo. Água fria, cobertura, mezanino e pavimento térreo. Esses pontos de interrogação aqui, olha, são de plantas de forro que nós podemos deletar, que não vamos usar. E aqui do corte. Para o corte, vocês podem, por favor, aplicar um modelo de vista de água fria. Por quê? Porque nessa primeira aula nós vamos fazer apenas água fria. Dito isso, então, olha, nós podemos minimizar aqui esgoto e ficar apenas com água fria aberta. Aqui, então, eu vou fechar as minhas abas e vou abrir o meu 3D. Por que eu vou abrir o meu 3D? Porque agora nós precisamos conversar um pouquinho aqui sobre como que a gente vai distribuir essa água. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês, pessoal, reparem que cada vez que eu passo o mouse aqui, olha, ele seleciona o meu link. Então, o que nós vamos fazer? Selecionem o link de estrutura, cliquem aqui em cima para fixar
e façam a mesma coisa, olha, seleciona o vínculo de arquitetura e seleciona aqui para fixar. Depois dos dois vínculos fixados, venham aqui embaixo e cliquem em selecionar vínculos, porque daí eu desabilito a seleção de vínculos e eu posso passar com o mouse tranquilamente aqui. Uma observação, essa caixa de escopo que vocês estão vendo é do projeto arquitetônico, ok? Essa caixa de escopo, ela não pertence ao nosso projeto, ela pertence ao vínculo. Então, aqui nós temos os elementos do nosso projeto hidrossanitário. Tanto que, se vocês repararem, o projeto em si, ele está em meio tom e as peças, elas estão de forma original. Então, aqui nós temos bacia com caixa acoplada, pia, chuveiro e tudo mais. E a caixa d'água, que é muito importante para nós. Então, quando a gente está falando de água fria, quais são os principais raciocínios que a gente tem que ter? Essa água fria vem da rua e alimenta a minha caixa d'água, e depois a minha caixa d'água faz a distribuição na minha residência. Então, aqui eu tenho que pensar nessa caixa d'água que vai entrar um cano que vem da rua, então vai vir um cano da rua trazendo a água para encher essa caixa, e depois daqui eu saio distribuindo. Qual caminho que eu vou fazer? Aqui nós temos duas opções. Eu posso ter o caminho que vem primeiro aqui, abastece a cozinha e depois vem e abastece o meu banheiro. Ou eu posso ter o caminho que abastece primeiro o banheiro, depois a cozinha e tanque. E agora, qual escolher? Agora a gente tem que pensar um pouquinho no projeto como um todo. Sempre que a gente está falando da parte sanitária do projeto, da parte de esgoto, a gente também está falando de ventilação. Por quê? Eu preciso ventilar o cano de esgoto para qualquer gás que fique preso nesse cano, ele saia aqui para cima. Então eu tenho o cano aqui, eu vou ter outro cano com abertura aqui para o telhado, que ele vai dissipar esses gases. Por quê? Porque se eu não tenho esse cano para sair, para escape dos gases, ele pode voltar e deixar o meu banheiro com mau cheiro ou todo o sistema com mau cheiro. Então, é muito importante isso. Tendo em conta isso, tendo em mente isso, né? A gente já sabe que aqui nós vamos subir um cano de ventilação. Então, não tem o porquê eu descer e subir essa água por aqui, se eu também vou ter que subir um cano por aqui. Então, é mais fácil eu fazer tudo no mesmo lugar. E o porquê que eu tô falando disso? Porque agora a gente entra na questão de compatibilização mesmo do projeto. Porque esse projeto não tem nenhuma passagem de cano. Então, olha, eu vou vir aqui no meu água fria pavimento térreo. Aqui eu estou vendo coisa lá de cima, então eu vou ajustar aqui a minha faixa de vista, ajustem a de vocês também. Aqui o topo, vamos colocar como no mezanino e menos ponto 15, né? Eu quero 15 centímetros abaixo do mezanino. Então, aqui, olha, no meu eu já deixei esse desenho para vocês verem o que nós vamos precisar, mas nós vamos precisar de um shaft. O que é um shaft? Shaft é uma pequena estrutura de fechamento por onde eu vou passar as tubulações. Então, ele pode ser de gesso acartonado, obviamente do material resistente à água, pode ser de placa cimentícia, pode ser de diversos materiais. Mas eu preciso dessa abertura aqui. Isso é muito comum onde? Em prédios. Em prédios, normalmente, você vê o banheiro aqui, e daí você vê que aqui, olha, tem uma paredinha, dessa forma, e só aqui, então, você vai ter o seu chuveiro. Por quê? Porque aqui é onde passa toda a tubulação do prédio. Então, se é um prédio de 30 andares, a tubulação dos 30 vão passar por isso. Então, todos os andares têm a mesma abertura para passagem de tubulação. Aqui, obviamente, nós não vamos precisar de algo tão grande, porque nós vamos precisar de poucos tubos aqui.
só que nós precisamos dessa abertura. Então, essa abertura, ela passa por tudo, por laje, por tudo. E qual que é o tamanho dessa abertura que eu escolhi? Eu peguei aqui o limite da janela, então se eu vier aqui, olha, vamos medir daqui a aqui, eu tenho 17,5 e daqui a aqui eu tenho 14. Só que de livre aqui, olha, eu tenho 10 e daqui para cá eu tenho 13,5. Então, aqui eu fiz a opção de colocar o shaft aqui, não aqui, justamente por causa daquilo que eu falei para vocês. Então, esse shaft, ele vem aqui do pavimento térreo, então ele pega todo o pavimento térreo e também aqui no mezanino. Aqui no mezanino, eu também vou ajustar a faixa de vista, então aqui o topo eu vou colocar cobertura e aqui menos 0,15. Pronto. Então, aquele mesmo shaft, ele também vai passar aqui. Então, nós vamos precisar contactar a arquitetura, falar que eles precisam detalhar isso no projeto executivo deles, porque nós vamos precisar desse shaft. A outra opção seria aqui, mas ela seria inviável para nós. Então, o porquê que nós já decidimos isso, e isso é sempre importante ser decidido com o arquiteto, porque isso impacta na arquitetura, obviamente, né? E aqui também nós precisamos dessa solução. Do contrário, nós teríamos que furar viga, nós teríamos que furar pilar. Então, é preferível ter essa passagem realmente na arquitetura. Então, aqui, tudo certinho. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Aqui no 3D, nós vamos trazer essas peças aqui para dentro do nosso projeto. Por quê? Porque essas peças, elas pertencem ao link de arquitetura. E eu preciso dessas peças dentro do meu projeto. Como que eu faço isso? Aqui em colaborar, vocês têm essa opção de copiar e monitorar. Pode ser que o seu copiar e monitorar esteja mais aqui no finalzinho e você tenha que abrir essa janelinha aqui, olha. É que o meu eu trouxe para cá. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou trazer essas peças através de cópia e monitoramento, que é uma opção que o Revit dá pra gente. Então, olha, eu vou selecionar aqui e aqui nós vamos escolher a opção selecionar vínculo. Por quê? Porque eu quero trazer de um vínculo. Só que aqui você tem que ter cuidado para selecionar a mini casa. Repare que quando eu paro com o mouse, ele aparece CC_mini casa. Apareceu isso, pode clicar. Repare aqui então que a nossa tela ela já mudou. E agora então nós vamos vir aqui na opção copiar. Por quê? Nós vamos trazer de um para o outro, então nós vamos copiar de um projeto para o outro. Só que nós vamos copiar múltiplo. Por quê? Porque nós vamos copiar várias coisas. Então, o que eu vou fazer? Eu clico aqui em múltiplo, abro uma janela de seleção. Vamos ver aqui, olha, se a pia apareceu. Não, a pia não apareceu, então eu seleciono aqui, olha, Ctrl e seleciono a pia. Essa aqui também. Ah, Isabela, aqui não está selecionado nem a caixa, nem a tampa e nem a base do tanque. Não tem problema, você só precisa dele selecionado aqui embaixo e o tanque. Selecionei tudo isso, agora nós vamos filtrar aqui, olha. Vamos ver se a caixa está selecionada, a caixa também está. Nós vamos remover paredes e nós vamos remover pisos. Nós só vamos deixar peças hidrossanitárias. Então, aqui, posso dar um OK. Aqui, quando eu mexo, agora só as minhas peças estão selecionadas. Então, ao todo, são 6: caixa, pia, bacia, pia, tanque, chuveiro. Fiz isso daqui, vocês vão clicar nesse concluir cinza aqui de baixo, olha. Então, clica nesse concluir. É importante que você clique nele primeiro. Por quê? Porque agora você está fazendo toda a cópia desses elementos para o seu projeto. Então, aqui você está trazendo esses elementos para cá. Isso pode demorar um pouquinho, porque ele tem que trazer um por um. Então, pode ficar tranquilo se o seu demorar. Aqui, repare que ele ficou com esse símbolo. O que quer dizer esse símbolo? Que esse item está sendo monitorado. Se você estiver trabalhando com outra pessoa,
se você mexer esse item, a pessoa do outro computador recebe o alerta que você mexeu, por isso que ele está sendo monitorado. Agora eu venho aqui em cima, olha, em copiar / monitorar e concluo no tiquezinho verde. Pronto. Então agora, olha, eu consigo selecionar essas peças aqui dentro do meu projeto. Para o nosso projeto, aqui foi colocada uma caixa d'água de 310 litros. Essa caixa não é suficiente para o nosso projeto, porque a gente sempre considera 2 pessoas por quarto. Então, aqui o ideal seria uma caixa de 500 litros. Então, você seleciona a sua caixa d'água e daí você vai vir aqui, olha, caixa d'água completa 2014 água fria de 500 litros. Daí você vai clicar aqui. Perceba que aqui, alerta do monitor de coordenação, então ele está falando que eu mudei algo que já existia aqui, então está tudo certo. Então aqui nós temos a caixa de 500 litros. Então aqui, olha, eu vou ver pela vista superior, aqui ela está um pouquinho mais para cá, mas não tem problema, só que esse espaço ele ficou bem justo para ela. Então, seria interessante alertar a arquitetura que esse espaço precisa ser um pouquinho maior, ok? Feito isso, a gente precisa localizar algumas coisas aqui nessa caixa d'água. A primeira delas é aqui onde estão os registros. Então, eu tenho um registro aqui embaixo. Isso que nós estamos vendo aqui é da caixa que está lá dentro e não da que nós estamos trabalhando. Então, aqui nós temos uma saída e uma saída. Ótimo. Agora, o que nós precisamos é saber onde está a boia. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou selecionar essa caixa, vou dar HH. E agora aqui, olha, essa caixa aqui do vínculo, eu vou habilitar aqui embaixo de novo para eu poder selecionar o vínculo. Vou selecionar essa caixa d'água, botão direito, ocultar na vista elemento. Então, aqui vou voltar com a minha caixa, porque assim fica mais fácil. Então, aqui nós também temos a boia. O que é que eu vou fazer? Se a sua boia aqui, olha, se você não estiver vendo a boia, ela está aqui. É porque eu acredito que se eu mudar para o médio, eu perco. Mas olha, se eu mudar aqui para o nível de detalhe médio, ela está aqui. Vou voltar aqui para o alto. Então, eu preciso que a entrada e a saída de água, elas estejam do mesmo lado. Então, a posição realmente, olha, eu vou olhar aqui, a minha casa, a posição de entrada da água, ela tem que estar aqui e a de saída também. Então, como que a gente ajusta isso? Essa família, ela é paramétrica da Tigre e ela tem algumas opções aqui do lado, olha, adaptador com registro 4, 3, 2 e 1. Então, nós temos todas as posições. Repare que o nosso, que está aqui, olha, é o adaptador com registro 2, saída. Nós não precisamos dele, nós precisamos do adaptador com registro 1, saída. Por quê? Porque eu quero que ele esteja na mesma direção aqui da boia da nossa caixa d'água. E nós não vamos precisar do adaptador 2. Qual é o adaptador 2? É esse adaptador aqui, olha. Nós vamos precisar apenas do adaptador 1. Então, aqui, olha, eu vou selecionar, vou vir aqui, posso tirar o tiquezinho do adaptador 2 e 1. Se você quiser fazer em outra posição, basta selecionar a caixa d'água e habilitar aqui adaptador com registro ou apenas o adaptador. Lembrando que ele considera entrada a parte de cima da caixa d'água e saída a parte de baixo. Então, pronto. Aqui nós já trouxemos a caixa d'água certa. Aqui também nós já ajustamos os registros e adaptadores. Vou travar novamente aqui, selecionar vínculos. E agora nós vamos começar o traçado da tubulação. Pessoal, todas as tubulações que nós usarmos aqui no projeto para água fria, elas serão tubulações de 25 milímetros, ok? Então, a gente já deixa isso pré-definido aqui no projeto, porque ele é um projeto bem simples, então nós vamos utilizar o dimensionamento padrão com o tamanho padrão de tubulação.
Para a gente começar, eu vou vir aqui, olha, em AF cobertura. Eu vou colocar aqui, olha, no nível de detalhe alto. Então, aqui está a minha caixa d'água. Nós vamos fazer primeiro a tubulação que chega aqui na caixa d'água. Então, ela vai entrar por aqui. Se você reparar, olha, der bastante zoom, você vai perceber esses dois quadradinhos. Esses dois quadradinhos significam os conectores de água. O de entrada é o mais de fora, então é esse daqui. Como que a gente cria um tubo a partir dele? Você vai clicar com o botão direito, criar tubo. Aqui é muito importante agora que vocês prestem atenção. Aqui na paleta de propriedades, nós temos 3 tipos de tubo: PVC, água fria, esgoto e ventilação. Eu preciso que o de vocês esteja nesse azulzinho, que é o PVC de água fria. Além disso, aqui em cima, o diâmetro tem que estar de 25, certinho? Então, basta ajustar aqui em cima o diâmetro e aqui. Então, pronto. Então, eu vou pegar aqui, eu vou fazer um pequeno trecho dessa forma e aqui eu vou passar para cá desse jeito. Lembrando que são sempre os cliques, então eu clico primeiro, travo, clico segundo, travo, e daí eu pude fazer esse L. Se eu clicar nesse meu tubo, repare que além dele estar aqui em água fria, o tipo de sistema é água fria doméstica. Isso é extremamente importante para nós. Então, ele precisa estar na classificação correta e também no sistema correto. Agora, esse meu corte aqui, repare que eu não estou conseguindo ajustar a profundidade dele. Então, eu venho aqui em modelo de vista, aqui recorte afastado, eu vou colocar recortar com linha, ok? Pronto, agora a linha aparece. O que eu vou fazer? Eu vou virar esse meu recorte aqui, né, o corte, e vou ajustar aqui, desse jeito. Vou abrir esse meu corte 1. Aqui está, então, vou deixar aqui no meu nível de detalhe alto. E aqui está a tubulação que nós fizemos. Agora, eu venho aqui nessa dobra que nós fizemos, clico com o botão direito, criar tubo. E agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos trazer aqui para baixo, desse jeito. E agora eu trago mais ou menos até aqui. Se você selecionar esse tubo aqui, vamos ver aqui a elevação intermediária em relação à cobertura, o meu ficou em 0,25. Vamos ver aqui no nosso AF3D como que ficou. Então, olha, aqui ficou dessa forma. Esse, lembrando, é o tubo que vai chegar da rua. Então, ele vai entrar aqui na nossa caixa d'água. Ah, Isabela, o ideal não é fazer tantas dobras e tudo mais. Então, pessoal, mas aqui a gente não tem muito o que fazer por falta de espaço. Então, aqui, olha, o que eu vou fazer? Eu vou virar esse corte, vou trazer para cá e vou ajustar ele dessa forma aqui, ó. Só para eu ver o piso. Então, aqui eu consigo ver o piso, olha, e a altura dele ficou bem ok. Aqui, então, está certinho. Aqui ele não está passando nesse pilar, porque ele está antes da estrutura. E agora, a gente precisa fazer essa quebra aqui, olha. Lembrando que o meu shaft, ele está aproximadamente aqui nesse espaço. Então, eu vou vir aqui, botão direito, criar tubo. Não vou me preocupar agora com a posição dele. E já vou trazer aqui para fora, ok? Então, eu fiz esse caminho. Como eu sei que esse aqui é o limite do meu shaft, eu posso segurar e arrastar um pouco para cá. Para você que gosta de números mais exatos, a gente pode vir aqui, olha. Vir aqui, olha, da parede até o meio do tubo, a gente pode usar a medida de 0,12. Pronto, dessa forma. Então, voltando aqui para o nosso 3D, nós vamos deixar desse jeito.
O nosso abastecimento de água, pessoal, eu vou deixar aqui mesmo. Por quê? Porque eu não sei onde é a entrada de água dessa residência. Se ela é por aqui, se ela é por aqui. Então, ela vai ficar aqui o ponto de espera para quando a gente tiver o cavalete, a gente colocar. Se você quiser colocar o cavalete aqui na entrada, como se a água tivesse aqui, pode fazer também, não tem problema nenhum. Daí é só você continuar com essa tubulação aqui na frente. Então, aqui está certinho, nós precisamos verificar aqui a altura, ela não precisa ficar tão alta. Aqui está certinho desse jeito. Depois, a gente precisa conferir se ela não está batendo em nenhuma peça estrutural, olha. Vou selecionar aqui essa tubulação. Vejamos, aqui aparentemente ele não está batendo em nenhuma peça estrutural. Depois a gente vai verificar isso na parte de coordenação para ver realmente se está tudo certo. Então, aqui nós fizemos a parte da entrada da água. Isabela, não precisa de registro aqui em cima? Então, pessoal, não precisa de registro porque o registro vai no cavalete. Então, você vai ter o cavalete aqui com o registro. Se você quiser saber melhor como que faz esse tipo de instalação, te convido a conferir lá no curso básico gratuito. Lá eu entro em mais detalhes sobre isso. Agora, então, que nós fizemos a tubulação que alimenta a caixa d'água, vamos fazer a tubulação que alimenta a residência. Então, vou voltar aqui para o meu AF cobertura. Vou clicar aqui e agora nós vamos fazer por esse mais de dentro. Então, botão direito, criar tubo. Vamos ter que ter a mesma atenção, olha, água fria doméstica e aqui a tubulação vai ser de 25. Então, aqui eu vou trazer mais ou menos na mesma altura ou até um pouquinho aqui, olha, mais para frente. E nós vamos parar aqui. Por quê? Porque agora eu vou vir com o meu corte, vou expandir o meu corte. Vou abrir aqui. Então, nós estamos aqui, certo? Então, aqui eu venho e quebro, criar tubo. Eu vou vir até aqui a altura, só que quando eu cliquei na mesma altura, repare que ele colocou uma conexão. Então, olha, vou selecionar o tubo, botão direito, criar tubo, e eu vou colocar dessa forma. Ah, Isabela, a altura tá errada, não tem problema, vamos ajustar isso agora. Então, eu posso vir aqui em modificar, alinhar, vou alinhar esse com esse e esse com esse. Pronto. Agora, nós vamos voltar aqui para a cobertura. Por quê? Porque esse tubo aqui, ele vai ter que chegar até aqui. Então, o que que eu vou fazer? Olha, vou selecionar esse, vou selecionar esse joelho aqui e eu vou copiar aqui para o lado. Ah, Isabela, copiar quanto? Vamos ver a distância que eles ficaram. Eles ficaram com uma distância de 4. Você pode selecionar aqui, olha, e deixar com uma distância de 5 centímetros de centro a centro. Desse jeito aqui, então. Agora, esse daqui, nós vamos rotacionar 45 graus, ou seja, 135 do outro lado. Então, eu clico aqui no final, seguro e arrasto 135. E agora eu chego até esse outro tubo que eu fiz. Então, aqui, vamos ver o que aconteceu. Que ele colocou esse T aqui, eu não quero esse T. Então, aqui a gente pode deixar dessa forma, vir aqui com trim e daqui pra cá. Pronto. Aqui, vamos ver como que ficou. Aqui tudo certinho. Aqui também, olha, então aqui nós já temos pro abastecimento. Então, agora eu volto aqui no corte, por quê? Porque eu vou selecionar esse joelho aqui da frente. Botão direito, criar tubo, e agora nós vamos descer até aqui um pouco embaixo. Por quê? Porque eu vou trazer essa tubulação daqui já para cá.
Então, por que eu preciso do projeto estrutural? Porque eu preciso exatamente da altura dessa minha viga. Então, eu vou trazer essa entrada desse jeito. Então, aqui, olha, eu deixei ele bem embaixo da viga. Se vocês quiserem aqui, olha, ver a altura, vejamos, ele ficou com 2,204. Aqui, se eu clico, essas estão as alturas dele. Então, mas ele está aqui, olha, bem embaixo da viga. Agora, nós precisamos de um outro corte. Então, eu vou vir aqui, olha, no AF cobertura mesmo, e vou passar um outro corte aqui. Pronto, eu já vou ajustar aqui a profundidade, ele não precisa ser tão profundo. Vou abrir aqui o corte e aplicar o modelo de vista. Então, aqui o corte água fria. Aqui eu vou colocar no nível de detalhe alto e eu vou colocar aqui em cores consistentes. Então, aqui nós temos o nosso projeto. Aqui no corte, pessoal, eu vou editar o modelo de vista, modelo de sobreposição e eu vou tirar aqui a parte de vegetação. Eu não quero aquela árvore atrapalhando aqui a gente. Pronto, fica mais fácil assim. Bom, então você fez aquela dobra que eu mostrei para vocês. Venham nesse outro corte, cliquem aqui e criar tubo. Por quê? Porque agora nós vamos trazer esse tubo para cá. E onde que eu vou descer? Eu gosto de descer com esse tubo, pessoal, bem no meio do vaso sanitário. Isso é gosto meu. Então, eu desci mais ou menos aqui, vou trazer aqui e alinho aqui no meio. Lembrando que a gente tá de costas para o banheiro, né? Então, a gente tá vendo todos esses elementos de costas. Se você verificar aqui no 3D, nós já estamos dessa forma aqui, ó. Desse jeito. Então, agora, voltando aqui para o nosso corte 2, o que a gente precisa? Eu vou clicar aqui, olha, botão direito, criar tubo, vou trazer um tubo para cá, até o meio da nossa pia. E reparem que todas as conexões, elas são colocadas automaticamente. Então, se você quiser trocar aqui, por exemplo, eu quero que esse joelho vire um T. Basta você selecionar a conexão, clicar aqui do lado, ele vira um T. Agora, eu vou selecionar esse T, clicar aqui, criar tubo para cá. Então, aqui, e esse aqui eu já posso subir. Por quê? Porque vai ser o tubo que vai alimentar o meu chuveiro. Então, aqui eu vou alinhar ao centro do meu chuveiro, e aqui já está alinhadinho. Mas, Isabela, e essa altura aqui? Essa altura, pessoal, eu vou utilizar o padrão de altura de abastecimento de água, que é 60 centímetros. Só que para isso eu vou trazer esse corte aqui para dentro, olha. Corte 2, pronto, agora eu consigo ver o piso, só que eu não estou vendo a minha tubulação. Então, vamos ver aqui, ó, vou trazer um pouquinho mais aqui para trás. Ou eu posso simplesmente vir aqui e virar dessa forma. Só que agora nós estamos olhando do lado oposto. Então, eu vou vir aqui e vou colocar uma cota daqui da linha do piso até o centro do meu tubo. Ele tá com 1,04. Aqui eu vou deixar com 1,6. Reparem que ele todo já desceu. Por quê? Porque ele é um sistema único. Aqui está certinho, e agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a ligação aqui da nossa pia, né? O ponto de espera da pia, o ponto de espera da bacia sanitária e o ponto de espera do chuveiro. Vamos começar aqui pelo da pia. Então, em planta, aqui na planta do pavimento térreo, eu vou selecionar essa tubulação aqui da pia, botão direito, criar tubo, e vou criar esse tubo aqui. Agora, olha, se vocês quiserem alinhar esse tubo com a pia, pode ser feito isso. E o porquê que eu fiz esse tubo? Porque eu preciso dessa conexão aqui.
Só que aqui nós temos um joelho padrão de água fria e nós vamos trocar esse joelho. Então, vocês selecionem o joelho, cliquem aqui na paleta de propriedades e nós vamos trocar para um joelho de 90 com bucha de latão. Aqui, então, ele já trocou. E aqui, pessoal, essa parte lisinha que tem que ficar encostada na parede. Então, você seleciona aqui e você pode habilitar aqui inverter sentido da bucha. Quando você inverte o sentido da bucha, essa parte lisinha fica aqui. Feito isso, agora a gente vai vir aqui em alinhar e eu vou alinhar com a parede. Pronto. Então, aqui toda a tubulação já se ajustou para isso. Aqui, olha, eu fiquei um pouquinho fora do meu shaft, então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas duas tubulações e aqui, olha, com a setinha do meu teclado, eu posso trazer um pouquinho mais para lá e aqui um pouquinho mais para cá, dessa forma, porque nesse espaço nós teremos a nossa tubulação de ventilação. Então, aqui já está certinho o ponto de espera da nossa pia. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trazer esse meu corte um pouco mais para cá, para que eu possa fazer também o da minha bacia sanitária. Só que antes disso, aqui em planta mesmo, se você selecionar, repare aqui que nós temos essa saída. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, olha, em arquitetura, plano de referência, e eu vou traçar um plano de referência nessa linha, que é exatamente a linha aqui do conector. Então, eu vou vir aqui abrir o meu corte 2 e nós vamos criar um tubo a partir desse que já existe. Se você estiver com dificuldade para criar esse tubo aqui por conta dos aparelhos, pode criar aqui fora, olha. Então, você seleciona esse tubo, digita o atalho C de cavalo, S de sapo, que é de criar similar, e clique em qualquer ponto desse tubo que já existe na horizontal. E aqui agora você desce. Repare que ele já identificou. Isabela, que altura que ele está? Exatamente nessa altura que ele identificou, olha. Se você colocar um plano de referência aqui também, olha a bolinha aqui. Então, ele está aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Olha, com o atalho alinhar de AL, eu vou alinhar aqui. E agora eu abro esse meu corte 1, botão direito, criar tubo para cá. Excluo o tubo, seleciono aqui a minha conexão, o meu joelho, mudo o meu joelho e inverto o sentido da bucha. Pronto, já ficou certinho aqui. Aqui eu posso deletar esses planos de referência. Aqui, esse aqui também pode ir embora. E agora nós vamos fazer a mesma coisa para o chuveiro. O chuveiro nós não estamos enxergando aqui por causa da faixa de vista, tá bom? Então, aqui está tudo certinho. Vamos abrir aqui o corte do chuveiro. Aqui está a tubulação do chuveiro. Botão direito, criar tubo. Para cá, deleto esse tubo que eu criei. Seleciono o joelho. Mudo aqui e aqui eu inverto o sentido da minha bucha. Pronto. Aqui está certinho, então. Aqui, então, eu vou vir em modificar, alinhar. Vou trazer daqui até aqui. Ou você poderia ter feito isso antes mesmo da gente apagar o tubo. Poderia ter alinhado com o tubo. Aqui posso apagar. E agora, para o nosso banheiro ficar completo, todas as instalações, nós precisamos dos registros. A gente precisa do registro de pressão, que é o registro que controla a entrada de água no banheiro, e a gente precisa do registro do chuveiro. Então, vamos lá. Para isso, vocês vão vir aqui em Sistemas. Aqui, olha, nós temos acessório da tubulação, que é um pequeno registro mesmo, o símbolo. Aqui, então, o que nós vamos colocar? Vamos encontrar aqui os registros. Eles estão mais aqui para cima. Vamos ver aqui, registro de chuveiro. Então, aqui eu vou colocar um registro de chuveiro branco PVC. Aqui, não me preocupo com a altura.
E agora nós vamos colocar um registro que eu falei de pressão, mas na verdade ele é de gaveta. Então aqui, olha, vamos colocar branco 25 também. Encosto aqui na tubulação e coloco. Repare que eles estão na posição errada. Eu já vou arrumar isso. Primeiro eu vou arrumar a altura. Então, olha, daqui do piso até o centro desse registro. E vamos daqui do piso até o centro desse registro. Para o de chuveiro, a altura padrão é 1,10. Então, você seleciona e muda aqui a cota, olha, 1,1. Ótimo, posso deletar essa cota. E aqui, pro registro de gaveta, é 1,8. Então, aqui eu vou subir com ele. Vamos olhar aqui, então, olha, na nossa planta. Esse aqui tá na posição correta, né, que é aqui para fora. E esse daqui, ele precisa vir para cá. Para isso, existem esses símbolozinhos de rotacionar. Então, aqui, olha, basta você selecionar e rotacionar. Aqui também você tem esses ajustes aqui, vamos ver, olha, para você deixar ele encostadinho na parede. Só que ele tem um limite mínimo. Então, aqui, olha, nós não vamos conseguir encostar na parede, mas você pode trazer o máximo que der. Dessa forma, e vamos fazer a mesma coisa aqui para o outro. Esse aqui de chuveiro já veio sem problemas. Então, aqui, dessa forma, a gente já fez toda a parte de abastecimento do banheiro. Agora, fica faltando a parte de abastecimento da cozinha. Antes da gente continuar, eu vou fechar aqui todas as minhas abas, vou salvar o meu projeto, porque eu ainda não salvei. Então, aqui, olha, vai ser o projeto hidrossanitária Loft. Vou salvar esse meu projeto, para daí sim a gente dar continuidade aqui para o abastecimento da nossa cozinha. Então, para a gente fazer tudo aqui, olha, eu vou vir aqui no meu pavimento térreo, apenas verificar a posição dos cortes. Esse meu corte eu vou trazer um pouco para cá e esse daqui eu vou abrir dessa forma. Então, vamos ver, olha. Se eu vier aqui dessa forma, vier aqui em tubo, PVC, soldável, tudo certinho, água fria 25. Aqui, olha, ele tá no nível da cobertura, nós vamos deixar no nível do pavimento térreo. Nós temos que pegar essa referência aqui, olha, desse tubo. O que eu tô pegando é lá de trás, porque percebam que a linha está contínua. Se eu clicar com Tab, ele vai pegar o daqui. Por quê? Porque já ficou certinho. Então, eu vou clicar aqui e vou trazer para cá. O que acontece se eu fizer isso? Nesse caso aqui, eu vou passar na viga. Então, aqui nós temos duas soluções. Ou eu passo na zona neutra da viga, obviamente com a autorização do engenheiro. Então, aqui, olha, eu tenho que deixar com ponto 15, porque a viga tem ponto 3. Então, aqui eu teria que deixar com ponto 15, dessa forma. Então, aqui a gente poderia contactar o engenheiro, perguntar se a gente poderia passar com essa tubulação aqui, mesmo que isso não seja muito ideal e que eu não goste muito dessa alternativa, ainda mais que é um tubo bem fino. Ou se não, a gente poderia descer um pouco isso daqui, dessa forma, aqui, olha. Só que daí isso impactaria nessa tubulação aqui, que eu também teria que descer, para que eu pudesse descer toda essa. Então, aqui, olha, a gente perderia muita altura num possível fechamento de forro, ou também, porque aqui não importa que a gente está dentro do shaft, o que importa é essa altura aqui. Então, olha, eu vou passar um plano de referência aqui assim, mais ou menos. Vamos ver qual seria a altura que isso aqui ficaria. Então, eu teria um banheiro com
vou deixar aqui uma medida redonda, 2,30 de altura. 2,30 para alguns banheiros é bem baixo. Tem apartamentos com até menos que isso. Mas então aqui poderia ser feito o forro de gesso nessa altura, ou se não, apenas uma sanca onde passa essa tubulação. Então aqui esse é o caminho que eu prefiro, porque eu não gosto de passar tubulação por dentro de estrutura, a não ser que seja inevitável. Então aqui, vamos ver aqui, olha, se a gente consegue ver dessa forma. Então, desse lado aqui, nós vamos precisar fazer a quebra para ela entrar aqui na parede da nossa cozinha. Lembrando que aqui nós temos um pilar. Então, olha, botão direito, criar tubo. Vou trazer para cá e até aqui, mais ou menos, desse jeito. Então, a gente pode diminuir esse tamanho aqui para deixar certinho aqui. Isabela, e aqui em cima, como é que vai ficar? Então, esse pedacinho aqui vai ter que receber um acabamento em gesso também, pessoal. Então, aqui a arquitetura pode trabalhar num gesso em L aqui para bancada, ou a arquitetura pode prever uma sanca, mas aqui não tem jeito. Não tem como e tem que ser feito realmente dessa forma. Por mais que a gente passasse aqui por dentro da viga, ele teria que fazer esse recorte, porque daí a gente não poderia passar aqui de forma alguma rasgando, fazendo esse L dentro do pilar. Então, vai ficar dessa forma. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui. Vou selecionar aqui, olha, vejamos. Aqui eu não estou vendo por conta da profundidade do meu corte. Vou aumentar aqui a profundidade. Pronto, agora sim. Venho aqui, botão direito, criar tubo. Desse jeito aqui e trago para cá. Onde eu vou colocar esse tubo? Eu vou colocar esse tubo aqui, olha, entre a geladeira e a janela. Dessa forma. E aqui, então, qual é a altura que vai ficar? Vamos ver, olha, eu vou colocar uma cota daqui até aqui, ele tá com ponto 96. Aqui eu vou deixar com ponto 92 de altura. Por que disso? Porque eu quero aproveitar a mesma tubulação para o tanque e para a pia. Então, aqui nós vamos utilizar uma torneira de parede, ok? Mas se você fosse usar uma torneira de mesa para essa pia, teria que estar com ponto 60. Então, aqui tudo certinho, olha, eu vou trazer um plano de referência aqui no meio da minha pia e trazer essa tubulação até o plano de referência, desse jeito aqui. Feito isso, eu posso voltar aqui para o pavimento térreo. Eu vou clicar aqui, só que antes disso eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou vir aqui em modificar, alinhar, eu vou pegar o centro dessa minha parede e vou alinhar essa minha tubulação. Pronto, então aqui está alinhadinho. Então aqui agora eu vou criar um tubo para cá. Vou abrir aqui, olha, só que não desse lado, do outro lado aqui. Vou abrir aqui também, olha, criar tubo para cá. Só que percebam que o tanque ficou desalinhado. Então, seria interessante comunicar a arquitetura para deixar o tanque alinhado com a pia. Então, se os dois ficarem alinhados, a gente economiza muito com tubulação, conexão e tudo mais. Então, vale a pena trazer, olha, vamos ver quantos centímetros daqui para cá, 3 centímetros. É coisa que a gente ajusta na própria instalação, mas sempre importante avisar o dono do projeto. Então, aqui no meu corte 2, eu vou me aproximar e agora a gente precisa colocar a luva com bucha de latão para espera. Então, para isso, olha, nós vamos vir aqui em Sistema, Conexão. Aqui nós vamos digitar luva
Então, é essa aqui, olha, luva com bucha de latão. Então, o que eu vou fazer? Eu pego aqui a luva no meu mouse, eu venho até aqui o tubo e eu vou apertar Tab até essa bolinha rosa com uma bolinha azul no meio aparecer. Ela apareceu, eu posso clicar. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, olha. Venho e clico. Pronto. Então, ela ficou desse jeito. Então, o que nós vamos fazer? Vocês vão selecionar as duas peças e nós vamos trocar os raios. Onde está 10, nós vamos colocar 12,5 e onde está 12,5, vamos colocar 10. Dessa forma, ele faz a inversão para nós. Então, aqui a gente vem aqui em modificar, alinhar e alinha aqui com a parede. Dessa forma aqui, então. Então, aqui nós já temos o ponto de espera para a torneira do tanque e o ponto de espera para a torneira da cozinha. Para a gente finalizar aqui a cozinha, então, fica faltando o registro. Então, nós vamos vir aqui em Sistema, Acessório da tubulação. Aqui nós vamos utilizar o mesmo registro de gaveta branco. Vamos ajustar a altura dele. Vamos ver aqui, seleciono 1,8, pronto, posso excluir essa cota, posso excluir essa outra cota também. Agora eu seleciono aqui, rotaciono e pronto, agora o registro já está certinho. Então, aqui já ficou tudo certo, nós já fizemos todo aqui então o sistema de distribuição de água. Ficou faltando aqui, pessoal, eu vou até abrir aqui o meu AF cobertura e trazer esse meu corte para cá, a parte de ventilação da nossa caixa d'água, que é uma tubulação que evita que a nossa tubulação fique com ar. Então, eu vou ter que subir essa tubulação aqui, só que se eu subir aqui, ela vai bater nessa. Então, eu vou selecionar esse tubo, vou trazer um pouco mais para cá, sempre verificando aqui, olha, se continuou certinho. Continuou certinho aqui. Então, eu venho aqui no corte 1, seleciono esse tubo CS de criar similar e vou criar esse tubo aqui para cima e aqui para o lado. O pro lado é apenas para ele colocar essa conexão. E que altura que ele deve ficar? Ele vai ficar aqui, olha, na altura da caixa d'água. Desse jeito aqui, então. Então, aqui também, muitas pessoas chamam de respiro ou ventilação, nós já temos essa parte. Então, se a gente vier aqui no 3D, ele tá prontinho. Você pode falar para mim que eu não coloquei a extravasão ou o ladrão, né? E também eu não coloquei a tubulação de limpeza. Então, isso eu ensino bem detalhado lá no curso básico. Se você tiver curiosidade de saber, pode ir lá, né? Você vai aprender e aplica nesse seu projeto aqui. Aqui eu só vou fazer o sistema de entrada e de distribuição. Então, aqui já está super completo. Então, aqui nós podemos fechar, salvar o nosso arquivo, porque na próxima aula nós vamos fazer toda a parte de esgoto. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostaram, deixem, por favor, aqui nos comentários, deixem sugestões, críticas e tudo mais, e nos encontraremos nas próximas aulas. Até mais, pessoal!